fomos taxados de irresponsáveis e que estaríamos levando pânico à categoria. Depois aconteceu o que aconteceu. Não, eu acho que se tivéssemos alertado as pessoas, se eu tivesse sido alertado, eu não teria assumido compromissos financeiros com o salário de dezembro. Tem compromisso financeiro que não tem jeito. Você tem que estar assumido e acabou. Mas poderia ter evitado uma determinada compra ou alguma coisa. Quando eu falei isso também, saíram dizendo que eu estava querendo ensinar o professor a gastar o salário dele. Não é isso. É que a verdade te ajuda a você prevenir algumas coisas desagradáveis. Não tenho nenhuma alegria em dizer isso também. Fiquei sem salário como vocês ficaram, todas essas situações que nós estamos vivendo. Então, em relação ao PEDAF, é isso, nosso relacionamento vai ser sempre dizendo a verdade. Tá? Então, o calendário, o PEDAF, coordenador, gente. Coordenador é aquilo que eu digo. Eu fico muito assim, com todo respeito pelo sindicato, quando recebemos o sindicato, igual essa semana, quinta-feira eu recebi, o sindicato com 4 diretores de escola. Primeiro eu disse, olha, vocês não precisam procurar o sindicato para chegar ao gabinete do secretário. Ali a porta está aberta e primeiro perguntei para os diretores, não tinha nenhum do Gama. Não, tinha sim. Acho que o Tatá é do Gama. O Tatá? Ah não, o Júlio estava lá. Ele esteve lá. Vocês não precisam procurar o sindicato para chegar ao gabinete do secretário, não. Primeiro vocês têm o Fernando, né, que é o diretor da regional. Mas isso não inibe também, porque às vezes o Fernando vai estar mais ocupado. Porque de fato o seu diretor de regional, ele está mais ocupado do que a diretoria do sindicato. Sem demérito, não é uma crítica. Porque enquanto nós temos 14 diretores de regionais, eles têm 15 professores liberados 40 horas para trabalhar no sindicato, pela Secretaria de Educação. Todos ganhando gratificação, o HPET, que é o PodGIS, todos ganham. Tá? Apesar de ser uma atividade que não está muito próxima da atividade pedagógica, é o que eu penso. Além dos outros que estão liberados 20 horas. Então, tem 15 com 40 horas, então eu acho que eles realmente vão ter mais tempo do que o Fernando, do que qualquer diretor de coordenação regional. Porque o Fernando tem muito mais trabalho para fazer. Mas vocês não se ligam, não precisam de intermediários, porque o Fernando não é intermediário, ele é da equipe. Para chegar ao gabinete do secretário, se quiser. Ou até para me chamarem. Ah, vem aqui para a escola, eu dou um jeito e a gente vai para a escola. Tá certo? Então, com relação aos coordenadores. Gente, na realidade, a portaria dos coordenadores foi assinada até pelo secretário Marcelo, cumprindo uma determinação do Ministério Público. Ele não fez aquilo por vontade própria, exclusiva. Ele cumpriu uma determinação do Ministério Público, porque o ano passado, particularmente na Ceilândia, nós temos a liberação para contratarmos 6.500 contratos temporários durante o ano letivo. Isso não quer dizer que serão contratados agora, porque durante o ano letivo nós temos licença médica, licença gestante, as mais variadas licenças. E temos que ter professor para substituir. O que aconteceu ano passado? Na Ceilândia, particularmente, usaram inicialmente todos os contratos temporários para substituir os coordenadores. Então, constituíram todas as equipes de coordenação antes de qualquer coisa, cobrindo com contratos temporários. Esgotou a cota da Ceilândia para contrato temporário. Aí, quando o professor saía de licença médica, não tinha contrato temporário para substituir. Qualquer tipo de licença, não tinha contrato temporário para substituir. E aí é um problema danado. Dá para vocês imaginarem. Houve situações que o Ministério Público esteve com o próprio secretário adjunto, que tinham 3 professores, porque como os coordenadores são eleitos, então você não tem o controle sobre o conteúdo, o componente curricular do coordenador. Tinham 3 professores de matemática na coordenação, e há mais de 2 meses não tinha professor de matemática na sala de aula.
Eu sei que é bom, o coordenador é importante, mas a gente tem que lidar com uma situação dessa. E atualmente ainda muito mais grave. Por quê? Porque o GDF, o governo, extrapolou o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, gastou com o pessoal mais do que poderia ter gasto. E agora nós estamos impedidos de tudo, até de substituir um secretário escolar, um diretor. Nós estamos com impedimento legal para fazer, porque a lei só nos permite substituir aposentadoria e falecimento, explicitamente. Então, por exemplo, o seu secretário escolar saiu por qualquer razão da secretaria, foi dispensado, nesse momento nós estamos impedidos de nomear outro secretário escolar ou outro diretor. Então vejam a complicação. Durante a semana passada nós tivemos inúmeras reuniões com a Procuradoria Jurídica do GDF, discutindo como é que iríamos equacionar isso. Porque se formos ao Judiciário pedindo a exceção para educação e saúde, a segurança tem uma situação um pouquinho diferente, porque paga diretamente pela União. Aí o que resta, né, do pagamento da segurança que vem para a saúde e educação, para recorrermos ao Judiciário. E qual é o nosso medo? Recorrermos ao Judiciário e o Judiciário negar. E aí nós vamos estar numa situação delicadíssima, porque nenhum contrato temporário nós poderemos fazer, a não ser para substituir aposentadoria e falecimento. Aí complicou tremendamente. Então nós conseguimos chegar a um acordo e a Procuradoria resolveu por bem primeiro consultar o Tribunal de Contas. Por quê? Nós temos uma jurisprudência de outros tribunais de contas de outras unidades da Federação que permitiu a substituição na educação e saúde de todas as situações. Esperamos entre hoje e amanhã, no máximo essa semana, temos a resposta do Tribunal de Contas. Havendo essa resposta positiva, imediatamente começaremos a substituir os secretários, a nomear secretários para as escolas que porventura estiverem sem secretário escolar, e até diretor. O Fernando era diretor de qual escola, Fernando? CF8. Já foi substituído, já foi nomeado diretor? Pois é, a escola dele ainda está sem diretor. Como expedir documento escolar? Esse é um dos argumentos que nós levamos para o Tribunal de Contas. Como expedir um documento escolar? Se tem que ser assinado pelo secretário e pelo diretor. Tá? Então, administrações regionais, por exemplo, Sobradinho, o administrador não tinha nomeado ninguém. Ele não tem ninguém nomeado. Ele está sozinho. Então ele vai ter que resolver. Imagina a situação que está. Por conta de que não é de responsabilidade nossa, mas nós assumimos o governo, é aquela história, quando o sindicato vai lá, não casou com a viúva, assume os filhos. Eles gostam de dizer isso. Só que o filho não é nosso, o filho é deles, né? Mas a gente vai assumir. Estamos assumindo com responsabilidade, com verdade e com os limites que nós temos. Tá? Então, eu queria informar vocês do adiamento do ano letivo, pedir a compreensão. Continuaremos consultando as escolas para a elaboração do calendário? Claro que continuaremos. Eu fiz parte do grupo que lá em 1985, logo que acabou o governo militar, começou a desenvolver essas ações para consultar as escolas do calendário. Vamos consultar os diretores e os professores e peço a vocês que consultem os pais. Essa é a interlocução que nós temos, né? O diretor regional, o diretor das escolas, nossos alunos e nossos pais, para que possamos elaborar um calendário escolar que atenda a todos, tá? E não um calendário escolar seja só bom para os professores, ou seja só bom para os alunos, ou seja só bom para a gestão escolar, não. Tá? Então continuaremos sim consultando, vamos ter um diálogo direto. Tá? Nós não precisamos ter intermediários no nosso diálogo. Quando quiserem que a gente vá à escola, vamos fazer o nosso trabalho como sempre fizemos. E falo a vocês de camarote, né? Porque, como eu disse, trabalhei mais do que muita gente
né, que vem intermediar nas escolas, na sala de aula. Tá? Não fiquei fora de sala de aula ou da escola nenhum tempo. E sempre muito bom a gente fazer isso, porque a história da gente nos acompanha sempre. Tá? Então, o PEDAF, a coordenação, já tínhamos tomado a atitude de liberar pelo menos um coordenador para cada escola e um coordenador para o turno integral. Espero que o tribunal nos libere agora e vamos substituindo, porque é muito difícil, gente, chegar lá diante do juiz e argumentar: olha, nós precisamos, para começar o ano letivo, contratar 3.200 professores, porque os números da educação saem muito grandes. Você pega o relatório, gente, acreditem se quiser, tem o relatório. Nós temos o equivalente a 10.000 professores fora de sala de aula. Uau. Aí como é que você argumenta com o juiz? Está precisando contratar 3.200 e esses 10.000 aqui? Aí você vai explicar. Só que ele não tem os ouvidos que nós temos. Aí você começa: senhor juiz, cada escola tem pelo menos um diretor, um vice-diretor, um supervisor. Multiplica por 547. Cada regional tem o diretor da regional, tem tá. Aí você vai somando tudo. Ainda assim, fica um número considerável de colegas professores que não estão em sala, por razões as mais diversas, inclusive fora da Secretaria de Educação. É por isso que é difícil se argumentar. E é muito bom que tenhamos todas essas informações. Nós estamos trabalhando, levando a ideia, quem é diretor vai entender isso muito bem, de criarmos um quadro que não existe no Distrito Federal, que em São Paulo se chama inspetor de aluno, que nas escolas religiosas chamava-se de bedel, hoje virou um nome meio pejorativo, para nos ajudar. É tão bom quando você está na direção da escola e você sabe que tem alguém no corredor, que o aluno saiu para ir ao banheiro, é um olho que vai acompanhar o aluno. Ele saiu do banheiro, vamos para a sala, evitar que ele encontre os outros colegas no corredor, porque a gente só interfere na briga depois que a briga começou. Nós não temos prevenção, inclusive isso é prevenção para violência, porque o colega professor, que no tempo inicial chamava de apoio, direção, e que hoje até o coordenador às vezes faz isso, que precisa, faltou o professor, quem é que vai colocar os alunos para dentro da sala? Ou é o diretor ou é o coordenador, né, ou supervisor. Só que o colega professor, e eu não critico, eu acho justo, na hora do recreio, ele quer tomar um cafezinho com os colegas na sala dos professores. Agora, na hora do recreio, tem que ter alguém que está lá no pátio. Não precisa estar fazendo nada, entre aspas. Só a presença já inibe. Então, nós estamos trabalhando para criarmos esse quadro, ou enfim, contratar uma pessoa, ou mais, dependendo do número de alunos que tem na escola, colocar 2 inspetores lá no corredor, que recebem. Por que nós, diretores, eu fiz isso a minha vida toda, nós que temos que abrir a escola? A gente mal acorda de manhã já preocupado, porque você tem que estar lá abrindo a escola. E fechar também. Quando eu estava na direção do setor oeste, a minha escola, como muitos de vocês, tinha os 3 turnos também, você acaba trabalhando manhã, tarde e noite. Né? Lá tinha o Elefante Branco, setor oeste pertinho, e a gente queria juntar, porque dá para atender, e esse ano vai ser feito isso, por determinação também e é certo, tudo numa escola. Aí o Rocha do outro lado disse: Rocha, você não quer receber o noturno? Não que eu não gostasse dos alunos do noturno, mas é que eu gostava da minha casa, da minha mulher e dos meus filhos. E o Rocha falou: não, Júlio, fica com você. Eu falei: não, Rocha, mas eles são legais, são gente legal. Né? Não porque não gostemos. Gente, não é mole. Você chegar 15 para 7, 6h30, 15 para 7 na escola, ficar lá o dia inteiro, com todos os problemas que nós sabemos que enfrentamos na escola, ainda tem que ficar à noite, né? Até às vezes o fechamento do noturno. É muito difícil, não é fácil, você se esgota, né? Você renuncia à sua família muitas vezes. Então, ter uma pessoa que você tenha confiança, que está investida para isso, para abrir a escola, para colocar aluno para dentro de sala, para evitar a questão da briga entre eles,
para ajudar o professor, porque às vezes o professor está em sala e está precisando de um papel, ou ele sai da sala ou ele tem que ficar gritando para alguém, pedindo para outro colega. Então nós estamos caminhando nesse sentido. Eu nunca entendi porque em Brasília tinha esse preconceito de inspetor, que eu nunca tive nas escolas que eu trabalhei, ou era o apoio, que era o professor, ou era o coordenador, ou era um colega professor, que não é adequado para isso, nem muito caro. Outra coisa que estamos caminhando, quem tem laboratório, não é possível, eu sou professor de química, não é possível dar aulas de laboratório sem ter um laboratorista. Porque quando eu vou levar meus alunos para o laboratório de química, é diferente de uma sala, que eu entro lá, põe todo mundo sentado, ligo lá ou vou para o quadro. Eu tenho que colocar as coisas sobre a bancada, tirar, preparar a solução. Acabou uma aula, se acabou uma aula de uma série, vem de outra, tem que tirar aquilo tudo de cima da bancada, colocar os outros reagentes em cima. Então nós vamos caminhar. Informática, quantos tem laboratórios de informática fechados? Porque não tem, você tem que ter uma pessoa lá, ó, a chave do laboratório de informática, parou, a impressora não está funcionando, deu um pau aqui no computador, o cara vai lá e arruma. E não precisa ser um professor, tem que ser um técnico, ele vai fazer isso melhor. Paciência, porque não vai estar pronto isso para o início desse ano letivo. A gente vai ter que ir caminhando para até chegarmos lá, né? Vamos lá, né? Tá certo, gente? Então, o que eu quero dizer para vocês, eu estarei trabalhando pelo nosso sentimento no exercício da direção ou no exercício do magistério. Tá certo? Então vamos trabalhar nesse sentido, trabalhar para que possamos arrumar nossas escolas dessa maneira e espero, conto muito com o apoio de vocês, espero que vocês confiem no meu trabalho. O meu trabalho é o trabalho de vocês. Eu disse ao governador, o governador está muito empenhado. E quando as pessoas falam assim, é muito fácil dizer, não, o governador está dizendo que a prioridade é a educação, e por que está limitando o PEDAF? Porque não tem dinheiro. Você pode falar assim, meu filho, a minha prioridade é o seu estudo, que vocês aprendam um monte de coisa. Então por que você não manda seu filho estudar na Inglaterra, nos Estados Unidos, não sei o quê? Por várias razões, entre outras, porque eu não tenho dinheiro. Tá bom, sua prioridade, você vai cumprir a sua prioridade otimizando os recursos que você dispõe. E espero, esse ano não tem moleza, viu gente? Podem se preparar que vai ser um ano muito difícil. Um ano difícil, porque nós vamos ter que resgatar o nosso equilíbrio financeiro. Mas esse ano acontece que as coisas foram acumulando, se acumulando, e agora a bolha explodiu. Não tem como. Então nós vamos ter um ano de trabalho muito difícil. Então acho que alguém queria lembrar alguma coisa que eu não tenha dado as explicações? Não, é só pedir uma olhada diferenciada para as escolas de proeito. Assim, com relação às creches, tem 12 creches prontas. Proeite, usando a designação que a imprensa ajuda. Prontas, mas não pagas. Portanto, a empresa não entrega. E não tem mobília. Esqueci de falar do mobiliário também. Tá certo? Então, como é que a gente vai começar a operar essas creches? Tem que pagar a construtora, né? Tem que comprar mobília, para depois poder colocar crianças lá dentro. E vocês também devem ter gente aí que está com problema de mobília na escola. Aí é outro problema. Nós, quando eu digo nós, né? Nós que somos a Secretaria de Educação, dispomos de uma verba do FNDE para comprarmos 70 mil carteiras. E aí que vem essa questão louca da gestão. Só que não tem ata de registro de preço. Ou seja, não tem licitação feita. Você não pode chegar ali e comprar a carteira como uma instituição privada faz. O FNDE está com a ata de registro de preço vencida e encontramos uma ata de registro de preço do Rio de Janeiro, eles não permitiram, porque é uma ata municipal. Tem uma do estado do Amapá também que eles não permitem, porque a ata tem alguns problemas lá, não sei de que natureza. Então nós vamos tentar comprar com dinheiro do Tesouro. Dinheiro do Tesouro é uma chamada fonte 100, que eu chamo sem nada. Nós vamos tentar comprar com dinheiro do Tesouro pelo menos uma quantidade de cadeiras para iniciarmos o ano letivo. Então umas 1.000, não sei quantas, foram 1.260, não foi mesmo?
3 mil e pouco. O certo é que a rede está precisando de 70 mil cadeiras, mais ou menos. Tá? Aí, saindo a ata de registro de preço, a gente vai comprar essas carteiras para poder mandar para as escolas. Esse é o pior. Essa é uma situação difícil, porque tem o recurso e não tem como comprar. Que é o problema que vocês lidam com o pedágio. Às vezes você tem o recurso e não pode comprar um determinado tipo de equipamento. Tá? Então, estamos tentando equacionar isso. Sim. Sobre o uniforme. O uniforme é o seguinte: a semana passada nós estivemos na Fábrica Social. Quem não conheceu ainda e tiver a oportunidade de conhecer, é um projeto belíssimo, independente de quem tenha iniciado, ele é belíssimo, são 600 pessoas lá costurando. Eles nos prometeram a entrega de 1 milhão de uniformes até o final de fevereiro, início de março. Então já estavam com mais de 500 mil, 600 mil camisetas prontas. O que nós vamos fazer para o próximo ano, gente, para eliminar? Na coleta da matrícula, ou quando formos durante o ano, vamos escolhendo o tamanho. O melhor é no final do ano, porque os meninos mudam muito de tamanho. O tamanho dos meninos e meninas, para informarmos a fábrica e eles mandarem para a escola o tamanho mais ou menos certo. Porque eles estão mandando hoje, por isso que vocês têm que ligar. Meninos e meninas de 10 anos. Deve usar esse tamanho, o médio é esse tamanho, mas chega na escola hoje, menino de 10 anos desse tamanho, né? Aí dá aquele problema, ou fica grande, ou fica pequeno, ou sobra camiseta grande, ou sobra pequena. Isso tudo nós vamos ter que aperfeiçoar. Diários de classe. Não tem dinheiro para fazer diário de classe. Então, o tal do diário eletrônico. Eu fiquei surpreso de ter um diário eletrônico e depois ter que imprimir tudo. Um negócio desse. Isso é coisa de doido, gente. E diz que o tanto de diário, tanto de papel que se imprime é mais do que aquele caderninho de diário clássico que a gente sempre teve. Então é uma coisa de doido. E educar. O educar, vocês conhecem melhor do que eu. Estão conseguindo fechar o ano passado e enturmar esse ano já? Não. Pois é, estamos trabalhando nisso, que também encontramos nessa situação. E que não é nova, né? Quem está trabalhando com isso já sabe. Desde do SGE, esses problemas nós temos que caminhar nisso também. Então já falei do educar, diário de classe, uniforme, cartão material escolar. Cartão material escolar, gente, é o seguinte, era um dinheiro que vai para as famílias que são do Bolsa Família para comprar material escolar. Se fôssemos seguir o que bondosamente foi feito no ano passado, teríamos que encaminhar para cada família, para cada aluno, R$242, que foi o que o ano passado foi encaminhado, porque estava farto, não estava faltando dinheiro, então deram 242. Nós pegamos a relação de material essencial, o livro didático eles recebem, né? Caderno, lápis, porque fizemos uma estimativa de custos, dava em torno de R$ 79,28. Aí, com o dinheiro que estava previsto no orçamento, conseguimos entregar, em números redondos, R$ 80 para cada cartão. Então, com 80 vai ser uma ajuda para a família. Não dá para comprar mochila, não dá para comprar tênis, não dá, vai fazer o quê? Né? Porque o ano passado também nós tivemos inúmeras denúncias, você não tem como apurar, de que o cartão, por exemplo, era de 240. O cara compra R$100 de material e recebe 50 de troco e o livreiro fica com o cartão de 240. Isso apurar isso é impossível, porque é pactuado entre quem está fazendo e quem está entre as partes. Aí, né, você fala que eu não fiz e eu falo que você não fez. Aí não tem como apurar. Então, para evitar esse tipo de coisa, o que nós conseguimos é R$80. O pai que quiser comprar material mais caro, etc., ele completa. Tá? Então, material escolar, diário. Sim, isso aí é outra coisa, que é uma resistência muito grande. Vai ser implantado um sistema de avaliação e a meritocracia, usando a palavra que ela falou, estava até no programa de governo. Mas não vou comparar, o sistema não vai comparar uma escola com a outra.
O que é que nós pretendemos? Vamos fazer uma avaliação inicial da sua escola e você vai fazendo o seu trabalho vai produzindo frutos, a gente vai avaliando os frutos produzidos pelo seu trabalho em relação à sua própria escola. Quando você atingiu metas, todas as pessoas que integram a escola receberão uma premiação de natureza pecuniária, falando em dinheiro. Se der um 14º salário para todo mundo, vai ser um 14º salário para todo mundo. Então não é um ranking comparando escolas, é um acompanhamento do seu trabalho. E o sistema que nós estamos querendo conceber, como ele faz a avaliação em mais de um momento, e vai levar em consideração de tudo. Você pensa assim, mas lá na minha escola o teto está caindo, não sei o que, e vem querer avaliar. Vai ser considerado que o teto está caindo na sua cabeça, que você tropeçou lá que tinha um buraco. A gente vai tentar considerar isso tudo. O que é importante é que e se você deve receber o retorno antes do término do ano letivo, para que você possa dizer, eu não tenho problema com isso, gente. Olha, está tendo um problema aqui, em português, caiu o rendimento, em matemática está dessa maneira, junta a equipe de português e fala, gente, o que está acontecendo? Aí você vai ficar, já é o 5º professor de português que a gente recebe num ano, isso vai ser considerado, tá certo? Porque é dessa maneira. Quem nunca trabalhou numa escola que trocou 5 vezes o professor de matemática num ano? A culpada é a direção? Não. É uma série de problemas que nós enfrentamos no sistema público. Então vai ter, até porque está no programa de governo, e todos os estados que aplicaram e sistematicamente mantiveram o processo, tiveram melhoras no desempenho das escolas. Tá? O senhor? Caso particular, eu sou diretor do Centro Especial Gama, e a verba do pedaço que foi depositada, ela não cobre a limpeza da piscina. Não tem como fazer a limpeza da piscina, que atende os alunos da estimulação precoce. São cerca de 100 alunos. Como fica essa situação? Não sei. Aí você vai nos buscar particularmente para que possamos trilhar juntos e buscar uma solução. Eu não poderia dar a resposta para você agora, porque eu não sei disso. A gente vai buscar uma solução, tá? A professora Maria Antônia lembrou aqui da parceria com a FUNAP, né? Das pessoas que, para ajudar, pode ser uma alternativa para essa piscina. A professora Maria Antônia de Educação sabe tanto quanto a gente, né? O mais que a gente. Ela falou que foi professora, mas foi minha professora também. Ela foi minha professora, no 1º grau, no 3º ano. Ela era gente. Tá bom, gente? Mais alguma. Eu transformei a reunião numa reunião mais ou menos de trabalho, que é muito importante que vocês saibam de tudo, como está sendo feito mesmo. Por isso que eu conto muito com vocês, tenho uma imensa confiança em vocês. Vocês são extremamente representativos, porque meu giro de uma indicação, melhor até de uma eleição realizada na sua comunidade, como eu também sempre ocupei, às vezes que eu ocupei direção de escola também foi por um processo semelhante. Então vocês contam, somos todos pela educação. É o nosso prazer. Eu, quando terminei meu trabalho no setor oeste, uma escola de ensino médio, eu tive o imenso prazer de ter 3 alunos do 3º ano aprovados em medicina, tá? Sem contar os jovens. Digo medicina porque inegavelmente é o concurso mais concorrido que tem no vestibular, tá? Como eu fui diretor do Galoá, do INEI, do Objetivo, do analista, para mim nem era, se aprovar aluno em medicina, a minha escola aprovar aluno, a escola que eu estava aprovar aluno em medicina, não era tanta coisa. Só que eram filhos de médicos, deputados de classe média alta, que davam sequência à sua vida. Lá no setor oeste não, eram 3 alunos, né, um do Valparaíso, outros, são pessoas que a escola mudou, igual um pai dele me disse, mudou a vida do meu filho e da minha família inteira com a aprovação de um filho meu numa faculdade pública de medicina. Então isso nos dá um prazer imenso.
isso não tem nada mais gratificante do que esse tipo de coisa. E por que nós fizemos esse trabalho lá no setor oeste? Como aqui também é feito, você tem aqui o CEMI, você tem as escolas de ensino médio, falando em termos de vestibular, de Enem, né? Para mostrar que é possível sim. Nós não devemos, e eu falo para vocês com conhecimento de causa, tá? Porque eu trabalhei nas duas redes. Nós não devemos nada para a rede privada. O único problema que nós enfrentamos na rede pública, realmente, é que a rede pública tem uma paralisação muito mais frequente do que na rede privada. E uma descontinuidade no processo pedagógico em razão da substituição de professores, pelas razões mais diversas, que também ocorre na rede privada, tá? Mas não com tanta frequência. Então, eu acredito que nós, quem for para a escola privada, que vá por opção e não por falta de opção, porque a rede pública, as nossas escolas darão a todos as condições para que as famílias tenham seus filhos na escola que desejarem, tá? Muito obrigado mesmo pela atenção, acabei falando demais, mas eu tinha que dar todas as informações para vocês. E já falei com o Fernando, eu visitei o Gama há tempos, né? Em 1985 eu tive o privilégio de ser diretor do Departamento de Inspeção de Ensino, que provavelmente algumas pessoas aqui nem se lembram disso, né? E nesse período eu visitei todas as escolas, inclusive as escolas rurais. Hoje eu já não conheço mais todas as escolas, algumas rurais viraram urbana, né? Então, mas eu quero visitar as escolas de vocês sem cerimônias. Eu não quero chegar lá e ser recepcionado como eu quero visitar como professor, chegar lá num dia de trabalho comum, tomar um cafezinho com vocês na sala dos professores, tá? Para eu ter o prazer de conhecer o trabalho que vocês fazem, que eu acredito muito, 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 tá? Muito obrigado, gente. Muito obrigado.